Gênesis, logo no capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Como viver para a glória de Deus? Eu creio que esta é uma grande pergunta, a pergunta com a resposta extraordinária, que será respondida pela Escritura Sagrada. Como eu posso viver para a glória de Deus? Eu gostaria de responder essa pergunta com a primeira resposta. Primeiro, para viver para a glória de Deus, eu preciso entender o plano de paz e de vida que Deus tem para a minha vida. Amém, irmãos? Eu preciso entender o projeto de Deus. E aí, é claro, automaticamente eu começo a saber como eu devo me portar, como eu devo buscar e o que esperar dele. Para isso eu quero ler Gênesis capítulo 2 e eu quero, é claro, ler o capítulo 1, versículo 26, o texto clássico aí do verso 26 e 27, que diz: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, em imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aí vem o verso 7 do capítulo 2, acompanhe. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado por esta oportunidade, por estarmos aqui. E eu te peço agora a tua unção, o teu poder sobre mim e sobre os teus filhos, de forma que o teu nome seja glorificado, Senhor, e saiamos daqui hoje sabendo um pouco mais sobre a tua palavra, o suficiente, Senhor, para glorificarmos o Senhor através das nossas vidas. Oramos assim, meu Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, os textos que nós lemos, o primeiro destaca que Deus criou o homem à sua imagem. Deus, a partir de si mesmo, a partir do próprio modelo dele, do modo dele, ele transferiu e construiu o homem e a mulher. E no capítulo 2 você encontra como ele construiu o homem. Ele fez a partir do pó da terra, e depois que formou o homem do pó da terra, ele soprou em suas narinas. Continuando o texto, diz o texto do verso 8, acompanhe. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente pôs ali o homem que tinha formado. Verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda espécie de árvore agradável à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida, repita aí comigo, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, o texto diz que Deus formou o jardim do Éden, e ele colocou no meio do jardim duas árvores principais. Esse meio do jardim aqui, se você for estudar o texto, todos os comentários vão coincidir para explicar o seguinte. Imagine uma elevação de terra, e era o meio do jardim do Éden. De todos os locais do jardim podia-se ver este local. Local esse, uma vez até eu vi uma gravura, né? Uma pessoa fez como que um quadro constando isso, e certamente foi orientado por alguém que estudou. O entendimento que se tem é que o meio do jardim era um lugar central no jardim do Éden, e Deus colocou essas duas árvores em evidência. Uma delas, o nome já diz, qual é?
a árvore da vida. A outra é a árvore da ciência do bem e do mal. Veja, uma daria acesso à vida. A outra daria acesso a que o homem agora tivesse conhecimento do mal. A árvore da ciência, do conhecimento e do conhecimento do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, em outras palavras, mas usando os termos do texto bíblico. Eu gostaria de ler novamente com você o verso 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a espécie de árvore agradável à vista e boa para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja bem, conhecimento do bem e do mal. Então, quem comesse dessa árvore teria acesso a conhecer o bem, entre aspas, e o mal. Como assim o bem e o mal? A árvore da ciência do bem e do mal, ela desconectaria o homem da presença de Deus, e o homem agora passaria a ser uma pessoa que aos seus próprios olhos, por causa do pecado, iria determinar o bem e o mal. E o mal é a ausência de Deus. A ausência de Deus já seria por causa do pecado. Deus não caminha com o mal, com o pecado que o mal trouxe. Muito bem. O texto então segue. Vejamos. O versículo 9 já lemos. Agora, o versículo 17. O versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem. Todos estão comigo? O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Veja, Deus diz aí para Adão e Eva: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E aí ele põe a ressalva. Mas, verso 17, mas da árvore do conhecimento, repita, ouvindo a sua voz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja bem, Deus, quando disse para o homem: de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, Deus estava falando então que ele poderia comer de toda a árvore, e nelas estava inclusa a árvore da vida, a árvore da vida. Mas ele se aproxima e fala agora: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não podereis comer, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Aí vamos observar a tradução da palavra morrer no texto hebraico. No texto hebraico, morrer significa se afastar de Deus, desconectar, ir para o lado contrário de Deus. E a pessoa, em outras palavras, agora ela segue o próprio caminho. Portanto, ela saiu da presença de Deus porque ela passou a desobedecer o Senhor. Em outras palavras, Deus disse: olha, esta porta dará a vida e esta porta dará a morte. E o homem foi lá e passou pela porta da morte. Então, para viver para a glória de Deus, você precisa entender bem que o plano de Deus sempre foi que você tivesse vida e vida eterna. Se Adão tivesse comido a árvore da vida, a mesma coisa que aconteceu com o pecado teria acontecido, só que o contrário. Quando Adão e Eva cometeram pecado, Deus retira a árvore da vida do jardim do Éden, e ele coloca agora uma espada que passeia
protegendo o caminho para a árvore da vida. Porque o homem decidiu comer a árvore da ciência do bem e do mal, portanto ele agora não pode mais comer a árvore da vida. Então o plano de Deus, e é importante a gente ler esse texto também, né? Capítulo 3, logo aí, eu não separei o texto, mas é bem fácil de encontrar. A partir do versículo 22. Então disse o Senhor Deus, isso aqui é depois do pecado, né? Capítulo 3, verso 22. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tirado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Meus irmãos, depois do que aconteceu, você vai ver novamente a árvore da vida sendo citada no texto de Apocalipse. Onde é que ela está? Aonde está a árvore da vida? Quem sabe? Onde está, irmãos? Ela é citada de novo nos céus. Ela é citada de novo quando, no fim de todas as coisas, tudo se cumprir, então a figura da árvore da vida aparece novamente. Mas eu não quero me ater a esse assunto do texto de Apocalipse, eu não quero interpretar isso hoje. Nosso assunto não é esse. O assunto suficiente está aqui no próprio texto de Gênesis. Entenda bem, para viver para a glória de Deus, eu preciso compreender o plano que Deus sempre expressou para o homem, e Adão e Eva buscaram o contrário. Então, todas as vezes que eu tiver vontade de ir pelo caminho de Adão, eu vou me lembrar que esse não era o caminho desde o começo que Deus tinha propósito. O propósito de Deus, e Ele fez isso em Cristo Jesus, foi nos oferecer o que o homem repudiou, não comendo a árvore da vida. Cristo Jesus é a manifestação desta árvore. O homem agora tem acesso à vida e à vida eterna. Claro, você já sabe de tudo isso, mas eu quero percorrer o início. Como no começo nós podemos compreender, e por isso eu quero ler novamente o verso 22. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Você imaginou já aí Caim vivo até hoje? Já imaginou? Com o coração que ele tinha? Imagine aí todas as pessoas na sua maldade, né? Toda a maldade possível vivas ainda, porque viveriam eternamente. Aliás, uma situação muito complicada, não quero nem fazer esse cálculo, né? Como seria a Terra se isso tivesse acontecido? Isso aí é um cálculo inimaginável. Aliás, dói a cabeça só de pensar. Mas eu quero me ater ao que aconteceu, porque senão a gente pode ficar e se, isso é até muito problemático. Se você começar a e se, pode cortar e orar, porque isso gera problema. Nós temos que trabalhar com os fatos bíblicos, com o que a Escritura diz. Só aqui já ficou claro para nós qual era o plano de Deus? A árvore da vida. De todas as árvores podereis comer, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não podereis comer, porque no dia em que dela comerdes, veja bem, Deus não disse assim, eu não estou querendo muito que você coma, não. Não, ele dá uma sentença. Da árvore da ciência do bem e do mal, dela não podereis comer. Porque se você comer, você vai morrer. Então,
Para viver para a glória de Deus, meus irmãos, eu tenho que ter muito bem resolvido na minha vida que o caminho da morte é o caminho que eu não vou escolher. Pastor, mas eu já escolhi Jesus Cristo. Todos os dias você é assediado para largar. Todos os dias você é assediado para não ler a Bíblia, para não orar, para não levar adiante os propósitos que Deus estabeleceu na sua vida. Como é que você vai se levantar e continuar? Lembre do propósito maior de Deus. O grande propósito de Deus sempre foi dar ao homem vida eterna. Mas o homem na maldade não pode ter acesso à vida eterna. Ah, pastor, eu não concordo não. Meu irmão, esse texto aqui já deixa claro, para que o homem não coma também da árvore da vida e viva eternamente, nós vamos tirar da terra, vamos tirar de perto dele, ele não vai se aproximar. Ok? Todo mundo está comigo até aqui, entendendo bem? Muito bem. Esse é o estudo, irmãos. Eu me lembro de quantas vezes eu sentei com pessoas não crentes e eu disse, olha, você gostaria de receber o estudo bíblico? Gostaria. Aí eu sentava com a pessoa, pedi para ela ler esse capítulo antes, ler o texto antes, né? E eu sentava e explicava isso. Eu me lembro de vezes que a pessoa dizia, eu quero seguir Jesus. Eu entendi. Agora eu entendi. Eu entendi que seguir Jesus é ir contrário ao caminho de Adão. Eu entendi. Eu quero ir para a igreja. Eu quero continuar esse estudo. Aí eu estou colocando em várias experiências, não é, que eu me recordo, até tenho me cobrado que eu tenho que voltar a ir para a rua e evangelizar e dar discipular e dar estudo bíblico para não crente na rua, porque era um período que eu ganhava muita gente para Cristo, mas eu fui chamado para pastorear. Então eu estou hoje buscando pastorear um rebanho, aí é atendimento pastoral, é gabinete pastoral e atividades diversas que envolvem pastorear o rebanho. Mas no período que eu só evangelizava, meu irmão, é um negócio extraordinário. Por quê? Ao definir claramente a Escritura, o Espírito de Deus então abre a visão da pessoa e ela se lança. Foram todas as vezes, pastor? Claro que não. Claro que não foram todas as vezes. Mas inúmeras vezes as pessoas claramente entendiam. Aí vem a pergunta, né, que todo mundo faz. Pastor, por que Deus não deu logo vida eterna, pastor? Meus irmãos, Deus nos chama a um relacionamento onde eu decidi estar com Ele. Ainda que Deus seja irresistível quando revelado, não é? Nós estudamos isso na doutrina da predestinação. Deus chamará os predestinados, aqueles que Ele predestinou com o propósito da salvação, e Ele é irresistível, e essas pessoas não conseguirão resistir e se lançarão a Ele. Sim, claro, nós cremos assim, cremos dessa forma, mas eu preciso deixar claro para você, haverá momentos que você não vai querer buscar e você terá que dizer, opa, meia volta vou ver no propósito, eu vou voltar ao propósito, eu vou marchar debaixo da liderança do Senhor, eu vou caminhar no caminho reto do Senhor. Se você acha que isso vai acontecer todo o tempo, você flutuando no Espírito, né? Espiritualmente você vai ali, parece que é o céu. Oh, aleluia, que coisa boa, estou sentindo aqui uma coisa. Meus irmãos, primeiro que não é para eu sentir. Fé não é sentir. Fé é justamente não sentir nada, mas continuar no propósito. Aí é fé. Se você está querendo sentir, você liga um ferro de passar. Aí você liga na tomada e põe a mão. Aí você vai sentir. Fé não é sentir. Você sabe por que tem um monte de gente que está esperando alguma coisa acontecer para perdoar? Porque ela diz lá, não senti ainda de perdoar. Meu irmão, não vai sentir não. Aliás, alguns vão sentir a orelha doer, de Deus pegar a orelha e rodar, né? No sentido que Deus, todo aquele que Ele toma por filho, Ele corrige.
E muitas vezes tem que vir um turbilhão, Deus tem que chacoalhar a pessoa para ela orar ao Senhor assim: Senhor, o que está acontecendo? Porque o que eu preciso saber que eu não sei? E aí a pessoa vai rendida, prostrada, dizendo para Deus: Senhor, pode falar que teu servo ouve, né? Eu confesso a você que no decorrer da caminhada eu já tive vontade de orar por algumas pessoas. Vem cá, meu filho, vamos orar aqui por você. Pois não, pai. Senhor, abençoe o teu filho, tirando esse emprego dele, dando uma doença bem pesada. Por que, irmãos, que eu ia dizer isso? Por quê? Porque aquela pessoa, quando estava ou doente ou desempregada, era o melhor servo de Deus que tinha. Mas depois que Deus abençoou, sumiu. Quantos aqui já viram isso acontecer? Eu nunca orei assim, tá? E nem vou. Isso não existe, né? É só uma forma de expressar para você como que o ser humano é. Isso é novo, irmãos, debaixo do céu? Não. Estava lá Jesus, curou 10 leprosos. Quantos voltaram? 1. Você acha que daqueles 9 não teve alguns dizendo: opa, vou eu para o Forrobodó. Agora eu vou arrastar o pé até de manhã aqui em Jerusalém. Você acha que não? Por quê? O leproso tinha vida restrita. Então agora ele estava curado. Ele podia voltar e fazer tudo que ele não podia. Ele não podia estar no meio do povo, agora podia. Ele não podia se casar, não podia ter contato com ninguém por causa da lepra. Morava numa cidade de refúgio. Não podia estar com a própria família, se tivesse família. E agora, curado, ele não quis seguir Jesus, ele quis aproveitar a vida à vontade. O próprio Jesus perguntou: onde estão os outros? Então, nós precisamos, irmãos, de vez em quando dar um karatê em si mesmo. O maior inimigo da obra de Deus não é o diabo, irmãos. Somos nós mesmos que somos contrários a Deus. De vez em quando, meu irmão, você tem que dar espiritualmente uns 2 tapas em você mesmo. Porque você começa a pensar umas doideiras, umas conversas esquisitas, e começa a fazer umas besteiras. Aí está com 3 dias que não lê a Bíblia, 4, uma semana, e está tudo certo. E aí já não ora mais, já não quer saber mais de vir para a igreja. Meu irmão, é nessa hora que você tem que sentar o joelho no chão e você precisa pedir a Deus misericórdia e lembrar que quem fez a própria vontade foi para o lado contrário de Deus. Quando você não quiser ler a Bíblia, é o melhor momento para ler a Bíblia, porque você estará esmurrando o próprio corpo, rompendo com a vontade que agrada a carne, para sujeitar a Deus. Isso é muito importante. E aí, é claro, eu uso esses termos bem pesados assim, né, para dar uma acordada. Eu creio que você de vez em quando toma um susto assim com o pastor. Diga: meu Deus, o pastor hoje está doido, né? O pastor hoje parece que está maluco. Não, irmãos, é a realidade. É a realidade. E é claro, é tudo, eu falo de forma retórica, né, para abençoar a sua vida. Muito bem, voltando então para o texto. O Senhor estabelece: não coma da árvore. E aí, como é que eu vou definir isso? Vamos lá, capítulo 3, mais uma vez aí, rapidinho, vamos ler o texto aí. Ora, a serpente era mais astuta de todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: de toda árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore do conhecimento, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela se referia à árvore da ciência do bem e do mal. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Veja bem, Deus disse que vai morrer, não foi? E aí o diabo disse o quê? Certamente não morrereis. Mentiroso, hein? Aí, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que comeres deste fruto, olha aí o motivo que ele disse, ó. Deus sabe que no dia em que comeres desse fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus.
Deus aqui está maiúsculo, ele está dizendo, sereis como ele é, conhecendo o bem e o mal. O homem seria como Deus, irmãos? Seria? Não. Diabo sem vergonha, né? É o diabo mesmo, né, irmãos? Só o capeta mesmo, né? Ora, veja. Sereis como Deus. Aí a mulher, a Eva, vislumbrada, né? Verso 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus e coseram folhas de figueira e se cobriram. Aí você já conhece a história. Eu quero só identificar aqui, para finalizar essa parte, como que você vai definir para você mesmo. Entenda aí, meu irmão. Esqueça a coletividade, nós estamos falando da sua individualidade. Você sozinho com Deus. Como que você vai saber quando é que você tem que dar um karatê aí em você mesmo? Todo mundo entende essa linguagem que eu estou falando, irmãos? Como é que é um karatê, né? Eu nem luto karatê, eu não sei nem para onde é que vai. Mas é uma forma de dizer que você vai acertar você aí e você não vai deixar passar. O que você vai fazer? Se você percebeu que a Bíblia diz uma coisa e começar a vir pensamento assim, não, isso não é bem assim não, né? Deus diz para orar sem cessar. E aí você diz, eu sei que eu não oro sem cessar, mas o que há de fazer? Aí você começa a dar explicação, justificativa. Meus irmãos, que nós fiquemos dizendo assim, Senhor, tem misericórdia que eu não alcancei o tanto que eu preciso orar. Mas não tente adequar a Bíblia à sua forma de vida. Nunca adeque a Bíblia ao seu formato. Sempre sou eu que me submeto à Escritura. Se você começar a adequar a Bíblia ao seu formato, à sua forma de ver, à sua forma de viver, você estará perdido. Começa assim, hoje eu não vou não. Aí no outro culto, hoje eu também não vou não. Irmãos, a semana eu ouvi uma palestra de uma pessoa lá que estudou sobre o assunto, ela contando que quando uma pessoa dorme às 6 horas, no mínimo às 6 horas, ela recarrega as forças do corpo. Para você ter uma ideia, isso aí foi numa outra palestra que eu ouvi também, se você estudar bastante e você for dormir no horário adequado, no máximo aí 11 horas da noite, no máximo, você for dormir 11 horas, o bom mesmo é 10 horas da noite, na linguagem do especialista. Você estudou bastante, você sabia que enquanto você está dormindo, no seu cérebro, todo o conhecimento que você obteve está sendo colocado no centro, está sendo guardado dentro dos lugares devidos. Por isso essa história de estudar a noite toda para fazer uma prova, sai fora disso, que isso aí é furada. Você vai se dar mal na prova. Você tem que estudar na hora devida. Mas eu trabalho muito. Meu irmão, 19 horas até 10 horas é muito tempo. Até 11 horas é muito tempo. Mas você tem que dormir porque isso faz parte do processo para você conseguir ter o conhecimento que você está buscando. Só que o estudo sobre o assunto vai dizer que você vai dormir pelo no mínimo 6 horas e você vai recarregar as baterias. Por exemplo, aquela ideia, eu não tomo água, pastor, justamente para não ir no banheiro. Meu irmão, você tem que tomar bastante água, porque essa água que você tomou vai ajudar a limpar o seu corpo. Acontece uma limpeza no corpo enquanto você dorme. Então, se a gente for começar a falar disso aqui, a gente vai glorificar Deus bastante, porque Deus criou uma máquina perfeita. E tão perfeita que o mesmo estudo diz o seguinte: você dorme às 6, 7 horas. Se você emendar para 8, 9, 10, toda a carga que houve, a recarga que houve, começa a se esvair.
começa a ser arrancada de você. Em outras palavras, Deus criou um sistema perfeito. Você tem que dormir o tempo devido para recarregar as forças. Mas se você inventar que você precisa de mais e mais, você vai acordar extremamente cansado, estressado, chateado. Quem aqui já passou por isso aí? Eu duvido, principalmente no período das férias. Ah, eu estou de férias agora. Aí a pessoa está, agora, ô cama, é hoje. Aí a pessoa não quer mais levantar. Quando levanta com o corpo doendo. Sabe o que foi isso? Você está descarregando toda a energia que você acumulou no período do sono devido. Portanto, você quer produzir, dê o pulo da cama de manhã. Não invente de ficar, porque você vai se dar mal. Ninguém quer se dar mal, né, irmão? Como é que é se dar mal? O dia foi horrível. Você precisa entender os processos. Agora, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Tudo. Porque acabei de dar um exemplo, que existe uma forma de fazer uma coisa básica da vida, que é dormir para recarregar as forças. Na presença de Deus, com as coisas do Senhor, existe o mesmo processo. Eu percebi que eu estou enfraquecendo, que eu estou saindo do propósito. Eu tenho que voltar ao propósito, eu não vou aceitar a minha própria vontade. O que é que aconteceu com Eva? Ela deu ouvidos à voz que veio depois da voz de Deus e se deu mal. Você já sabe que você tem que valorizar a sua família. Aí aparece aquele amigo da onça dizendo que você é um bobo na sua casa, que você tem que arrumar outra esposa porque essa é muito chata. Meu irmão, você vai acabar essa amizade agora, porque esse nem é amigo não. Isso daí tem um capeta encostado nele. Ora, veja. Meu irmão. Ah, pastor, mas é meu amigo de infância. Digo, deixa ele lá na infância. Ele não é menino ainda. Porque só homens de verdade é que levam adiante a palavra que firmaram. Só homens de verdade. Eu vivo dizendo aqui na igreja que casamento é para homem. Menino não aguenta não. Menino pede para a mãe, vai chamar a mãe. Mãe, ó. E não é mais para chamar a mamãe não. Agora é você diante de Deus. É ou não é? Então, nós precisamos deixar muito claro esse princípio. Qual é o princípio? Deus, Ele deseja que eu tenha a vida eterna, e o caminho da vida eterna é o caminho contrário ao de Adão. O caminho de Adão foi fazer a própria vontade. Eu vou fugir dessa história, tudo que agrada a mim mesmo, tudo que é para encher o meu ego, eu estou fora. E eu vou caminhar para a glória do Senhor. Vamos observar aí mais o capítulo 9 de Gênesis, capítulo 6, aliás. Qual foi o acontecido aqui? É o dilúvio, né? O Senhor anuncia que vai trazer o dilúvio. Qual o motivo que Ele vai trazer o dilúvio, irmãos? Porque o homem era mau, extremamente mau. Capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Dá para imaginar isso, irmãos? E aí, fulano, como é que você está? Espera aí que eu estou aqui planejando matar. Aí de tarde, e agora? Não, estou planejando um assalto. E à noite? Não, agora eu vou matar 50 ali e tal. O texto diz que continuamente eles eram maus. Toda a imaginação, leia aí de novo aí, meu irmão. Eu não estou inventando, não. Está aí escrito: viu o Senhor que a maldade do homem, verso 5, se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má
continuamente. E aí o verso 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e disse o Senhor, verso 7, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como animal, e réptil e aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. E aí diz que Noé achou graça diante de Deus, ele e sua família, e o versículo 11 diz, a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Diz aí, todas as pessoas. Então disse Deus a Noé, a fim de que todos os seres humanos, o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, e eu os destruirei com a terra. Então, irmãos, o que causa o fim da vida? A maldade do homem. O homem mau viverá pouco tempo. Então Deus aqui deu um karatê na terra, destruiu tudo, salvou uma família e uma quantidade de animais necessários. Muito bem, aí eu quero encerrar lendo com você o clássico texto de Gênesis 12, aonde da descendência de Noé, dessa descendência escolhida, Deus separa um homem que agora andaria com ele e faria a sua vontade, faria a vontade de Deus. E o texto diz, capítulo 12 de Gênesis, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí o verso 4, partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito. Ok? Então, só até aí, olha, observe bem, Deus agora escolhe um homem, e deste homem ele vai gerar uma nação, e essa nação ele andará de mãos dadas. Deus faz aliança com Abraão, e ele se torna Abraão. Uma das letras do nome de Deus é dado a Abraão, não é? O princípio dessa letra é também o princípio, daí vem o fundamento do casamento. A mulher recebe o último nome do homem, ou um dos nomes que está inserido no nome do marido, e esse nome é colocado no final dos nomes da esposa. Então este nome agora, ele é dado ali porque ela fez aliança com este homem, e eles se tornaram uma só carne. Fica no último nome, porque dá entendimento do homem abraçando essa mulher, tomando-a para ser seu, para ser sua. Então, esse princípio de aliança acontece aqui, dá fundamento aqui, aonde Abrão passa a se chamar Abraão, e isso está claro, inclusive a própria Sarai também tem seu nome modificado. Eu quero com isso dizer para você o seguinte, que Deus agora, ele vai expressar o plano dele, repudiado por Adão e Eva, vai expressar na vida de Abraão, e caminhará com Abraão. E agora eu encerro lendo o texto que eu li no começo, Gênesis capítulo 18, o versículo 17, e aí nós vamos compreender um pouco mais. Disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Tem outra tradução, aliás, eu acho que é essa, será? Vamos ler a tradução que está aqui na tela, gente. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos
e a sua casa depois dele. É a mesma coisa, né? Dá para ser outra tradução? Põe outra tradução aí, pode ser a atualizada, corrigida, se for possível. Está escrito: ordene aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Eu não sei se é possível conseguir essa tradução. Deveria ter pedido antes com antecedência, né? Vamos lá, é isso mesmo? Não, é filhos e a sua casa depois dele também, a RCA também é a mesma coisa. Quem aqui tem essa tradução que eu estou falando? Ele ordene aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Quem tem essa tradução aqui? A irmã Laudelina tem. Então, ordene aos seus filhos e à sua casa, né? E aos... Aí, ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele. Logo nessa parte onde está escrito, e a sua casa depois dele, está escrito, é aos filhos dos seus filhos. Dá entendimento do quê? Que Abraão viverá a longa data e ele poderá ministrar sobre a vida deles. Claro que especificamente esse texto também está subentendido que através do que ele ensinou ao filho dele, ele ensinaria aos filhos dos seus filhos. Eu disse que ia encerrar, mas eu não posso encerrar ainda sem antes ler o texto que eu li domingo à noite, que é o texto de Jó, capítulo 42, o penúltimo versículo, o último versículo, na verdade. Jó, capítulo 42. E aí nós vamos ver essa expressão mais uma vez. Versículo 16 e 17. Podemos? Capítulo 42 de Jó, verso 16 e 17. Quem encontrou, diga amém. Depois disso, viveu Jó 140 anos. Quantos anos? 140 anos. Viu os seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Veja bem, irmãos, eu quero aqui deixar claro, eu poderia listar quantos anos viveu Abraão, eu poderia listar, estou listando aqui quantos anos viveu Jó, e eu estou dizendo isso para dizer para você que Deus tem interesse que o homem viva longa data. Motivo: você precisa dizer o que Deus tem ministrado na sua vida para os seus filhos. Até hoje isso é o plano de Deus. Então Deus tem interesse que você viva a longa data. Meus irmãos, por que é que Deus concedeu tanto tempo a Ló? A história de Ló foi contada para os netos, para os filhos e para os netos. Os filhos que ele teve, mais 10 que ele teve, ouviram a história do que ele passou. E os netos dele, e os bisnetos, e os tataranetos também ouviram a respeito. Agora presta atenção. Se você não entendeu o propósito de Deus, você vive a sua vida cristã de qualquer jeito. Você não vai se preparar para esta missão. E aí a pessoa não entende. Meu irmão, o maior feito de um homem na presença de Deus é ele olhar pela sua casa e ele cuidar da sua casa com a palavra de Deus. O grande projeto de Deus é que o homem viva eternamente, e a vida eterna só pode ser passada com a mensagem de Deus. Portanto, quando eu entendo isso, olhando para Abraão, que Deus o manteve para que ele se revelou, para que ele abençoasse seus filhos, e Deus fez maravilhas na vida de Jó, e manteve Jó vivo, irmãos, para que ele pudesse passar à sua geração. Meus irmãos, hoje em dia está complicado, porque a pessoa quer vir para a igreja e quer trazer a família, e o pastor que está na incumbência de ensinar. Os maiores, né, tem os adolescentes e os adultos aqui, e a classe do Ministério de Adoração funcionando também. Então eu estou citando para você aqui,
eu vou ver a igreja como complemento do que eu já estou fazendo na minha casa. Então por que eu tenho que ler a Bíblia? Porque eu tenho que entender a Bíblia para ensinar aos meus filhos. Por que eu vou estudar a Bíblia? Porque se eu não entender, eu vou ensinar o quê? Se eu não li a Bíblia toda, eu vou ensinar o quê se eu não conheço a Escritura? Meus irmãos, Deus quer abençoar você com longevidade, Deus quer livrar você de todo mal, mas você tem que viver uma vida com propósito. E aí vem a segunda resposta para viver uma vida para a glória de Deus. A primeira é saber o plano. O plano de Deus é que você viva. O plano de Deus é que você viva eternamente. O plano de Deus é te dar fôlego de vida, é te abençoar para que você tenha a palavra da verdade na sua boca, e Ele tem interesse de que você seja um instrumento nas mãos dEle, e Ele então ministrará através da sua vida. Meus irmãos, nós olhamos para o Salmo 91, por exemplo, e nós ouvimos no Salmo 91 a famosa mensagem que é tão lida até por pessoas que não são crentes. A famosa mensagem que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será o seu escudo protetor. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse salmo tem sentido depois de ouvir essa pregação, meus irmãos. Porque hoje em dia a pessoa está com a vida toda de qualquer jeito, a formato é igual a Adão. Ele está mais para Caim do que para Abel, né? Abel foi recebido e a oferta, mas ele está mais para Caim. Nem o que ele tem, nem o coração Deus está recebendo. E a pessoa olha para o Salmo 91 e declara ainda: meu irmão, não vai se cumprir. O Salmo 91 é a declaração de Deus: eu tenho um projeto, é dar vida eterna aos meus, e aqueles que ouvem a minha voz estão debaixo do meu propósito, e eu preservarei as suas vidas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, conforme vemos no dilúvio. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, é o que nós estamos pregando desde o começo da pregação. Verso 10: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o grande leão e a serpente, porque ele me ama, diz o Senhor. E eu o livrarei, eu o porei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Veja, irmãos, Abraão, veja Jó, eles estão sendo proferidos aqui, declarados nesse salmo. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. O livrarei e o glorificarei. Aí o verso 16, vamos ler juntos aí? Obrigado aí o pessoal hoje aí está forte aí o negócio, muito bom. Obrigado pessoal do multimídia, vamos ler juntos? Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Por que, irmãos? Porque ele é um estandarte nas mãos do Senhor. O que é um estandarte? É aquele mastro que sustenta a bandeira, que sustenta a mensagem. Eu pergunto nessa noite, você tem sido um estandarte nas mãos do Senhor? Você tem sido um profeta de Deus na sua casa?
Você tem sido homem ou mulher de Deus, aonde Deus tem plantado você, no seu trabalho, na sua escola, na universidade, na sua vizinhança. Você tem sido. Eu quero dizer que Deus te salvou para que você seja esse instrumento. E Ele deseja que você viva muito tempo com a mensagem dEle. Vamos ficar de pé e vamos orar. Tem mais na próxima pregação. Como viver para a glória de Deus. Como eu posso viver? Primeiro, eu preciso saber o propósito do Senhor, o plano de Deus, que eu tenha vida eterna, e em Cristo Jesus Ele nos deu. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, mas nós, Pai, queremos agora nos arrepender dos nossos pecados. Queremos, Pai, romper com todo pensamento, obra e intenção que não tenha agradado o Senhor. E queremos nos lançar agora, Senhor, diante de Ti, pedindo misericórdia. Misericórdia, Senhor, para com as nossas atitudes. Sim, Pai, te pedimos misericórdia. E o Senhor Deus venha com seu perdão, com seu bálsamo. E o Senhor mude a nossa história, transforme o nosso coração e nos coloque no trilho da Tua vontade, no caminho reto do Senhor. E assim, Pai, nesta geração, possamos levar adiante a mensagem de salvação do Senhor, sem mudança, sem adequações aos homens, mas a mensagem salvífica, aonde o homem que é pecador deve se arrepender dos seus pecados, e o Deus Santo o santifica, o regenera e o salva, e o chama à santidade, e o glorificará no final, vindo buscar os eleitos, os salvos, e então viveremos eternamente, para sempre, com o Senhor. Levante as suas mãos, agradeça pela salvação, agradeça ao Senhor pela revelação dEle. É muito bom, irmãos, estarmos na presença, sentirmos a presença de Deus. É muito bom a oportunidade que temos de servi-lo. Ele nos deu por sua graça, por sua misericórdia. Nos abençoe, Senhor. Nos ensina